Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lorena Siqueira e nós vamos falar um pouquinho sobre o barroco brasileiro. E logo no começo vocês observam essa escultura de Jesus Cristo esculpida pelo artista Aleijadinho, também conhecido, o nome dele, Antônio Francisco Lisboa, que mais para frente a gente vai falar algumas curiosidades a respeito do escultor. Quando nós falarmos sobre o barroco brasileiro, a gente sempre tem que ter uma noção de quando começou. Então, a origem dele foi por volta do século XVII e um período em que a população e suas vilas cresciam e se expandiam. Então, a gente está falando de bastante tempo atrás. Então, para vocês terem uma noção do ano, é mais de 1600. Quando a gente fala do barroco brasileiro, que o significado vem de pedra imperfeita, a intenção deles era realmente decorar a igreja de uma forma totalmente diferente aonde a gente observaria nesses santos, na pintura, na escultura, uma realidade, um dinamismo, que é como se fosse um movimento. É a gente enxergar aquele santo e ver que é como se ele estivesse falando conosco. Foi um período aonde que lá na Europa que começou, a Igreja Católica daquela época, ela queria reformular novamente a arte para que atraísse mais fiéis às suas igrejas e com que esse contato visual entre os fiéis, ao observar os santos, toda essa parte das obras religiosas, tivessem esse contato, parecendo como se estivesse vendo o próprio Jesus Cristo e os próprios santos. Por isso que os artistas que foram contratados, eles davam esse ar de realismo para sua obra de arte. E essas características a gente encontra da seguinte forma: dramaticidade das expressões, que é o que? Esse drama, é tudo exagerado. E como eu havia comentado que o barroco, ele significa pedra imperfeita, uma pérola imperfeita, eles não tinham a intenção de ser desenhos extremamente analisando a anatomia do corpo humano como era vista anteriormente. A intenção realmente era trabalhar com esse sentimento e não tentar reproduzir um corpo humano o máximo real possível. Na verdade, eles queriam emocionar esses fiéis. Uma outra característica é esse dinamismo dos movimentos. Então, ser dinâmico é parecer que a própria escultura se mexe. Nós vamos ver mais para frente que uma das características do barroco, e também, principalmente o brasileiro, era que nos tetos das igrejas, eles desenhavam esse céu, repleto de anjos, de santos, porque ao adentrar os fiéis, eles teriam essa visão de que como se o céu estivesse ali. Essa que seria a sua porta de entrada, que era por meio da igreja, Então, para eu poder alcançar esse céu maravilhoso, a igreja, ela que era esse meio para fazer com que o fiel conseguisse atingir toda essa plenitude espiritual. Outro detalhe, para passar emoção, essa dramaticidade, que é exagero mesmo nas expressões, é você ser realista. Porque se eu não sei, se eu não olho uma obra de arte e não consigo observar essa realidade, então você não consegue passar uma emoção. Por isso que uma das características também, tanto do barroco europeu quanto brasileiro, é essa realidade de parecer que o santo está te olhando cara a cara mesmo. Um outro detalhe, um diferencial muito importante do barroco brasileiro foi que suas obras, elas eram banhadas em ouro. Porque o barroco ele começou em Salvador e depois foi indo para outras cidades, como Minas Gerais, que foi bem famosa por utilizar essa técnica, porque lá em Minas Gerais, tanto a cidade de Diamantina, que descobriram muitos ouros,
uma das formas de mostrar essa grandeza, porque ouro, que é a cor amarela, lembra muito de vinho. E para mostrar essa grandeza, grande parte das esculturas eles banhavam a ouro. Inclusive, as igrejas hoje elas são tombadas como patrimônio histórico. E com isso uma proteção maior, porque durante muitos anos elas foram saqueadas, porque sabia, né, que as obras banhadas a ouro tinham algum valor. Então, infelizmente, pessoas roubavam. E aí, a partir do momento em que ela foi tombada como um patrimônio histórico, né, existe uma segurança maior. E uma outra característica era que quem confeccionava essas obras de arte, a mando dos jesuítas, que foram uma das pessoas que vieram com a intenção de catequizar os índios, exatamente, eles que sabiam alguns ofícios sobre pintura, sobre talhar a madeira, eles ensinavam os negros, os índios, os mestiços, que mesmo sem estudo acadêmico, eles sabiam o estudo do quê? O estudo da prática, mas eles não tinham uma faculdade em arte. E mesmo assim, com o estudo da prática, eles ensinavam, né, esses negros, esses índios, durante o período da catequização. Então, a maioria da mão de obra desses artistas foram muito as pessoas que eram catequizadas. E aí agora a gente fala do Aleijadinho, né, que quando se comenta sobre o barroco brasileiro, é um dos principais artistas. E ele foi um escultor exímio em sua arte, até porque desde criança ele praticava bastante com o seu pai, que ele era um entalhador também. E o Aleijadinho, uma das suas curiosidades é que ele fazia na maioria das suas obras de arte em tamanho real. Inclusive tem até hoje na igreja de São Matosinhos, tem essas esculturas. E até porque quando a gente falar do barroco, nós estamos falando de temas religiosos. Lembra que foi o momento onde a igreja, né, em resposta contra a reforma, eles queriam se reformular artisticamente para passar as emoções para os fiéis, que é como se os santos estivessem aí. E aí eles não estavam trabalhando com a perfeição da anatomia humana. A gente pode até observar nessa escultura de Aleijadinho o tamanho do braço. Você vê que se fosse olhar numa proporção humana, estaria muito grande. Inclusive o esticado e o em cima da pedra, você vê uma diferença enorme de tamanho. Mas o intuito do barroco não era a busca do ideal da beleza, mas sim a essa transmissão de emoções. E o diferencial para o brasileiro é que, primeiro, banhavam peças a ouro, até porque o Brasil ele fazia muito comércio nesse momento, né, com a descoberta, e era banhada a ouro também com folhas de ouro, ouro em pó. E o barroco ele não tinha essa preocupação com o ideal do belo. Por isso que até o nome de pedra imperfeita. Então, era obras que harmonicamente, simetricamente não buscava a perfeição, mas sim essa demonstração de emoção, tá? E aí o Aleijadinho, ele comentava-se na época das pessoas que conviveram com ele, que ao fazer santos, os profetas, ele se inspirava muito em pessoas do dia a dia. Então alguém que ele olhava, admirava, achava interessante a feição do corpo humano, na hora que ele fosse talhar a sua próxima obra de arte, ele se inspirava nesse rosto e fazia nos seus santos. Havia relatos até que muitas vezes as pessoas ao olharem falavam: nossa, mas parece com alguém que eu conheço, porque Aleijadinho realmente ele tinha essa intenção de trazer mais com a cara do povo brasileiro, né? Não tendo tantos santos totalmente da tonalidade branca das suas peles, mas trabalhando também com a tonalidade negra, que é a maioria da população brasileira até hoje. Olha aí, uma outra obra esculpida e banhada a ouro. E uma curiosidade bem interessante é que antigamente, quando fazia-se o comércio do ouro, e principalmente para a Europa, né, que eles enviavam esse ouro para não se pagar impostos, o que eles faziam? Principalmente os portugueses. Eles talhavam os santos
e por dentro eles deixavam totalmente oco, para poder colocar ouro aí dentro, fechar e mandar esses santos principalmente para Portugal, sem ninguém perceber, para não pagar impostos. E daí veio a expressão santinho do paoco, que é aquela pessoa que geralmente a gente fala que, nossa, parece tão santo, mas na verdade nas costas dos outros apronta todas, né? Só passa o ar de santidade, mas que santo não tem nada. Então essa expressão veio desse, vamos se dizer assim, desse comércio não legalizado do ouro. Então foi a forma encontrada pelas pessoas da época de poder exportar o ouro sem que ninguém soubesse, sem pagar impostos. Então havia os santos, eles deixavam oco dentro desse santo e colocava ouro para poder exportar sem pagar nenhum imposto. Aqui, ó, nessa igreja também, Aleijadinho, ele usou vários salões para poder mostrar a via sacra. E é igual eu havia comentado, são pessoas de tamanho real mesmo, com essa intenção de passar o drama, tipo, você vê as pessoas, né, o choro, o desespero de Jesus Cristo. Então, por isso que a gente fala dessa dramaticidade, desse exagero nas expressões. E um outro detalhe sobre o artista também é que não há registros reais falando da sua doença. Sabe-se que ele ganhou esse apelido porque no decorrer da sua vida ele teve uma doença degenerativa que aos pouquinhos foi deixando e perdendo, né, os movimentos, foi perdendo os membros das mãos, e que inclusive as pessoas que o ajudavam falavam que ele pedia para amarrar os instrumentos para poder talhar a madeira, né, como coifas, né, que são materiais que você vai passando na madeira e vai fazendo buraco, para poder amarrar, para ele continuar a fazer as suas obras de arte. E ninguém sabe dizer que doença que foi essa, até porque nós estamos falando de muitos anos atrás, né? Então esse registro que nós temos de tudo que acontece na vida de alguém, antigamente não se tinha. Um outro exemplo também que ele fez da última ceia, né? A diferença aqui trazendo para uma realidade mais brasileira. Olha a tonalidade da escultura dos profetas de Jesus, né? E aí a gente vê tudo um pouco, momentos de pessoas olhando para Jesus Cristo, outras olhando para o público, para o espectador, né? E sempre trabalhando esse tema religioso. E um outro exemplo nós temos do barroco brasileiro é o mestre Ataíde, ou Manuel da Costa Ataíde, que ele esculpia também, mas um dos seus marcos foi realmente a pintura, principalmente nos tetos das igrejas. Vocês estão observando que nós temos essas linhas aí, na verdade são o que? Antigamente as igrejas elas eram construídas com madeira. E aí a gente está vendo as madeiras unidas, né? Por isso que a gente observa esse risco ao meio. Mas a intenção do céu era aquela que eu falei anteriormente. Os fiéis entrariam, observariam esse céu, é como se os anjos e santos estivessem ali naquele momento. E que a igreja fosse esse meio de intercessão para que, quando chegasse o momento, né, principalmente após a morte, conseguisse atingir todo esse céu que era visto. Observe nesse santo aqui, nesse anjinho, na verdade, com o instrumento, olha a expressão dele. Então era tudo bem dramático. E por último, a gente vai observar essa pintura do mestre Ataíde, que é de um teto de uma igreja, em que observamos essa perspectiva, que é a profundidade que se consegue ter em uma parede reta, para dar essa sensação de um verdadeiro céu, aonde a igreja ela era a intercessora para você poder estar nesse céu. E vamos relembrar algumas características, como a dramaticidade. Olha só, observe os rostos dos personagens. Você vê a piedade, você vê eles clamando
por essa religiosidade, por esse espiritual. Então, quando falamos de drama, é isso, é o exagero. A realidade para mostrar que parece que está vivo, que está ali. O dinamismo que tenta se mostrar esse movimento, que é a qualquer momento que parece que se eu ergo a minha mão eu consigo alcançar esse Deus, eu consigo estar nesse céu. Mas claro, para eu estar lá eu preciso frequentar a igreja. Um detalhe muito importante do barroco brasileiro é as obras serem banhadas a ouro, até porque o ouro lembra o divino, né, o amarelo, então era para mostrar poder, para mostrar essa grandeza que o ouro nos traz. E quem produzia essas obras de arte, em sua grande maioria, eram os negros, índios e mestiços, orientados pelos jesuítas, que mesmo que eles não tinham uma faculdade, uma graduação em arte, mas eles tinham a experiência que era passado para esses catequizandos. Espero que tenha contribuído um pouquinho mais sobre o barroco brasileiro. Até a próxima.